Nesse segundo vídeo nós vamos relembrar os números racionais, tá certo? Vamos nós. Olha lá. Basicamente, o que são os números chamados de racionais? Está aqui. São escritos na forma de razão. Daí o nome, racional, vem da palavra razão. E a razão nada mais é do que uma simples fração. Né? Razão é uma fração. Ou seja, aquele número composto de duas partes, né? Uma fração. Fração. Tem alguma coisa aqui em cima, um número aqui, um traço e outro número aqui embaixo. Isso é uma fração, tá certo? Que é um número racional. Tá legal? Muito bem. Acontece que os números racionais, eles também podem ser classificados como inteiros ou não inteiros. Tá certo? Os inteiros são aqueles que não apresentam 1, 2, 3, menos 5, menos 7, menos 8, tá? Que também são racionais, tá? Racional de denominador 1. Só lembrando, né, rapidamente aqui, o número 2 é inteiro, mas ele é racional. Por quê? Porque ele pode ser representado na forma de uma fração, de uma razão. 2 sobre 1. Tranquilo? O número menos 5 também pode ser representado na forma de uma fração. Como? Menos 5 sobre 1. Então, qualquer número inteiro pode ser representado como um número racional. Não deixa de ser um número racional. Tá bom? Muito bem. E por que outra classificação aqui como não inteiro? Não inteiro porque o denominador não é o número 1. Aí a gente chama de fração propriamente dita, tá certo? Alguns exemplos aqui, só para lembrar. 2, traço de fração, 3. Outro exemplo, menos 5 sobre 7. São números racionais escritos na forma de fração. Só que esses números escritos na forma de fração podem ser escritos também na forma de números decimais. Esses aí são os não decimais, né? É forma de fração propriamente dito. E os decimais são aqueles que não estão escritos na forma de fração, mas estão escritos de uma forma bem peculiar. Qual é essa forma? Tem uma parte aqui inteira, que a gente chama de inteira. Isso aqui é um T. Aí tem uma vírgula. Aí vem a parte decimal propriamente dita, certo? Decimal. Então, todo número que tem uma vírgula, a gente chama de decimal. Por exemplo, 2,3 menos 5,78. São exemplos de números decimais. O que está antes da vírgula é a parte inteira, o que está depois da vírgula é a parte decimal. Certo? Então, esses são só uma lembrança rápida do que são os números racionais. Tá certinho? No vídeo que virá, nós vamos detalhar um pouco mais e falando dos números fracionários, os números racionais específicos, que são as frações decimais. A gente vê isso no próximo vídeo.